O filme se inicia quando nós conhecemos Caroline, uma cuidadora de hospital. Ela tá lendo uma historinha de conto infantil para um gentil senhor que tá quase seguindo a luz no final do túnel. Eventualmente isso acontece e deixa a garota devastada. Quando Caroline vai trocar uma ideia com a diretora do hospital e perguntar se o velhinho vai ter um enterro digno, a mulher praticamente caga pro ex-paciente. Afinal, ela já arrancou todo o dinheiro que queria dele. Vou encostar esse bunda rachada aí no canto. Percebendo que aquela empresa onde Caroline trabalha não tem muita ética, ela decide se demitir e começa a procurar alguns anúncios de jornal por novos empregos, porque sim, em 2005 era assim que a gente procurava trampo. Eventualmente ela encontra um emprego que inclui cuidar das necessidades de um velho que passou por um derrame recentemente. O nome dele é Benjamin e o cara infelizmente é casado com uma dona de casa chamada Violet, uma mulher que no primeiro dia já julga Caroline por ela não ser do sul dos Estados Unidos. Afinal, ela não gosta muito do sotaque da galera da cidade grande. Quem apresenta Caroline pra Violet é um advogado da família chamado Luke, que mesmo dizendo que Violet é uma mala sem alça, pede que a garota considere a oferta de trabalho. Afinal, Benjamin realmente precisa da ajuda dela e revela que outras 5 garotas se demitiram recentemente. Olha aí, mais um indício pra você não aceitar esse trampo. Afinal, se 5 pessoas da mesma profissão que você desistiram de cuidar desse velho, tem alguma coisa rolando nessa casa. Portanto, derrotar esse filme seria muito simples, caso Caroline não tivesse aceitado a porcaria do trampo. O problema é que a garota tem um background de família meio negativo, já que ela perdeu o pai por uma doença inesperada e na época não tava do lado dele, já que ela achou que seria muito mais legal sair com alguns amigos numa turnê de banda. Sentindo essa culpa, ela acaba projetando o pai dela em cima de Benjamin e aceita o trabalho. O ponto negativo é que a casa fica longe da cidade e portanto Caroline vai ter que morar lá. Notícia essa que não é bem recebida pela sua melhor amiga, nesse caso Jill, que diz que vai sentir muita falta dela, mesmo que Caroline esteja a apenas 1 hora de distância de carro. Enfim, no primeiro dia as presepadas já começam a acontecer, já que Violet não vai muito com a cara de Caroline e consegue ser mais grossa do que um cano de passar toroço. Violet começa a fazer umas perguntas estranhas, tipo se a garota aí tem tatuagens no corpo e por aí vai. Outra coisa que a Caroline acha estranho é que não tem nenhum espelho pela casa, sendo que ela chega a questionar a dona do pedaço, que fala que como o rosto dela já tá igualzinho um maracujá chupado, ela não tá muito afim de ver o próprio reflexo e por isso arrancou os espelhos de lá. Outra coisa que chama a atenção de Caroline é a foto de um menino e uma menina, que Violet diz terem sido os donos anteriores da casa. O problema é que a cuidadora aí acha que não é muito normal as pessoas guardarem foto dos antigos donos, e ao questionar a Violet, ela diz que gosta de fazer as coisas desse jeito. Isso não faz o menor sentido. É aí que Caroline pega a foto, percebendo que tinha uma segunda foto atrás dessa. Nesse caso, as 2 crianças acompanhadas de 2 empregados. Certo dia a gente vê Caroline entrando num posto de combustível para pagar, porém, logo na entrada ela percebe uma linha vermelha, como se alguém tivesse espalhado pó ali. E dentro da loja de conveniência tem uma mulher cega que não gosta muito de ter a privacidade invadida. Enfim, Caroline continua morando na casa medonha. E é aí que do nada o velho Benjamin agarra o braço da garota, o que é estranho, já que ele parece ter muita força para alguém que acabou de ter um derrame. Como o acidente afetou o cérebro dele, ele não consegue exatamente dizer o que tá a fim de falar, apenas deixa Caroline assustada demais. Conforme o tempo passa, Violet começa a ter confiança no serviço de Caroline e inclusive entrega uma chave para ela, nesse caso a chave mestra, um objeto que é capaz de abrir qualquer porta na propriedade. Na manhã seguinte, Violet manda a garota ir lá no sótão pegar umas paradinhas. O problema é que quando a cuidadora chega lá, ela percebe que tem uma porta secreta. E o pior não é isso, é que a curiosidade dela bate forte, já que ela tenta usar a chave mestra para abrir a parada. Quando ela aproxima o objeto da fechadura, algo começa a bater, como se tivesse uma pessoa dentro daquele local. Mais interessada ainda, Caroline coloca a chave mestra na fechadura, porém por algum motivo essa porta não abre. Com aquilo na cabeça, ela decide perguntar para Violet, que fala que aquela porta jamais foi aberta. Caroline então pergunta se ela nunca teve curiosidade de saber o que tem do outro lado, porém a mulher diz que não, já que ela tá de boa. Mais tarde, no meio da madrugada, a Caroline acorda em pânico, já que ela ouve um estrondo e pensa que o velho caiu da cama, só que quando ela entra no quarto dele, Benjamin misteriosamente desapareceu. Ela então sai pela casa aturdida procurando pelo velho e descobre que o danadinho tá tentando escapar pelo telhado. A cuidadora então manda ele não se mexer, já que ela vai trazê-lo de volta pra dentro, o que acaba sendo a gota d'água, já que aparentemente o velho não tá muito afim de ficar com a esposa, pois ele se joga do telhado e cai no chão. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Cala a boca, velho dos infernos!
Infelizmente, o derrame realmente foi uma coisa complicada, pois ele perdeu o movimento das pernas e mesmo se arrastando, ele não consegue ir longe. Violet e Caroline então o levam de volta pra dentro, porém esse cara tá querendo dizer alguma coisa com os olhos, já que ele olha atentamente pra Caroline. E vou te falar, baita atuação do ator John Hurt. É verdade. A essa altura do campeonato estava muito claro que o cara tinha algum segredo, portanto Caroline deveria ter sido um pouco inteligente e com certeza conseguiria derrotar esse filme. Se ela tivesse colocado um papel e uma caneta na mão dele, o cara provavelmente conseguiria escrever, afinal ele se arrastou da cama e foi parar no telhado da casa na noite anterior. Outra coisa que ele poderia fazer seria apontar com os olhos, piscando uma ou duas vezes se ela tivesse um quadro com as letras do alfabeto. Se a mulher tivesse sido um pouquinho mais inteligente, ela com certeza teria derrotado esse filme, mas calma que vocês já vão entender o que tá acontecendo nessa parada. Antes de deitar, a Caroline percebe que tem uma toalha no chão, sendo que fica bastante claro que o velhinho pegou um vaso de planta e derrubou a terra sobre o lençol, escrevendo as palavras "me ajude". Enfim, no dia seguinte o advogado da família de Violet aparece na propriedade, afinal a coroa quer mudar o testamento. É aí que Caroline aproveita a presença do macho pra falar que tem alguma coisa sinistra rolando ali, só que quando ela pega o lençol que tinha visto na noite anterior, a parada tá completamente branquinho, como se tivesse sido lavado com alvejante. Enfim, a conversa entre o advogado e Caroline é interrompida por Violet, que entra no quarto da garota e aparentemente fica com um pouco de ciúmes do advogado novinho. Enfim, o cara vai embora e com a curiosidade atiçada, Caroline resolve subir no sótão uma vez mais e usa um grampo para forçar a abertura da porta que estava trancada. Dessa vez ela percebe que a chave mestra consegue abrir essa aí também, afinal alguém tinha colocado um pedaço de papel no meio da fechadura. Ao entrar no quarto secreto, ela percebe que jamais deveria ter adentrado aquele local, já que tem os livros de magia e umas coisas bem capirotescas. Ao abrir uma das mandingas ambulantes, ela vê que o livro foi escrito por um casal, os mesmos empregados que estavam na foto com a criançada. O nome do cara é Papa Justify e o da mulher é Mama Cecily. Eu não sei não, mas os nomes estão me parecendo uma dupla de jazz dos anos 70. Sabe o que a mulher encontra também? Um feitiço de proteção, cujos ingredientes são coisas bem tranquilas, como enxofre, sangue e cabelo. E eu não sei que raio de feitiço de proteção usaria esses ingredientes, então eu tô achando que isso aqui é uma outra coisa. Enfim, por último, Caroline encontra um disco de vinil, que mais parece um disco da Xuxa tocado ao contrário. Mais curiosa ainda, ela decide roubar a parada pra ouvir em casa, e quase é pega em flagrante pela Violet, que entra lá pra procurá-la. Dito e feito, porque Caroline leva a parada pra casa, e ao escutar a mandinga vê que tem uma feitiçaria rolando na gravação. Quem chega no cafofo de Caroline é Jill, que fala que já escutou umas paradinhas tipo aquela. Jill então fala que a melodia do mal na verdade é uma prática de Hoodoo, que traduzindo pro português é basicamente uma feitiçaria do mal. Só que Jill diz pra Caroline se acalmar, já que a própria avó dela fazia aquelas paradas. E de acordo com a melhor amiga dela, Caroline não tem nada a temer. Vocês vão ver o final do filme. Enfim, Jill então leva Caroline até a loja onde a avó dela compra as mandingas, que por acaso fica dentro de uma lavanderia. Mesmo assim, Caroline muda de ideia e acha que aquela parada do Hoodoo não passa de fantasia. Bom, na manhã seguinte as coisas começam a sair do controle, já que Violet entra no quarto do marido e percebe que tem um espelho na parede, algo que ela diz pra Caroline que não poderia ser colocado pela casa. No entanto, a cuidadora se defende e fala que precisa pelo menos de um espelho pra tirar o pelo das axilas. Só que Violet não aceita ser desrespeitada na própria casa e fala pra garota que é melhor ela seguir as regras dela. Se você gostou desse corte, fica ligado, porque você pode assistir o vídeo completo lá no Ed Nerd canal, o link tá na descrição do corte.